Olá pessoal do nono ano, é uma satisfação nós nos reencontrarmos novamente nessa nossa caminhada, né? E iniciando nossos estudos de geografia para o nono ano, nada mais do que interessante nós entendermos todos os processos, todos os fenômenos que influenciaram de forma direta para esse mundo que nós hoje vivemos. Um mundo de intensidade, de informações, de tecnologias, de aproximação entre pessoas, cultura, capital, né? Ou seja, vamos ter essa clareza, né? De quais foram esses fenômenos, né? Que nada aconteceu por acaso, né? Isso já vem ocorrendo há centenas de anos, né? Melhor dizendo, é, ou seja, desde o século XIX, por que não dizer no século XV, né? Com o início das grandes navegações, que é na verdade a primeira forma de contato entre culturas, entre povos. E aí a gente vai entender como um dos primórdios da globalização. Então, assim, eu peço muita atenção de vocês para que hoje nós tenhamos essa experiência, esse conhecimento, né? Eu vou aqui ler parte do conteúdo do nosso capítulo, ou seja, do nosso percurso um, para que nós possamos ter uma clareza, para que nós possamos ter uma base da evolução dos nossos estudos a partir de agora. Então, origens e bases do mundo global. Nunca estivemos tão próximos. Há mais de um século, meios de comunicação como rádio e televisão e telefone tinham acabado de ser inventados e um número reduzido de pessoas podia obtê-los. Além disso, o acesso à informação era mais restrito. A partir da década de 1970 ocorreu a Revolução Internacional, com a introdução de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que possibilitaram a informação em tempo real por meio de noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel, informações sobre os fatos, pessoas e paisagens de diferentes pontos do planeta, além de muitos outros. Com isso, hábitos de consumo, como a preferência por determinadas formas de vestir, filmes e músicas, podem ser compartilhadas diariamente, a todo instante, por pessoas de diversas culturas e países. Esses exemplos ajudam a entender as expressões mundo global. Ambas transmitem a ideia de que vivemos em um momento marcado pela intensificação de relações sociais mundiais, em função de diversos fatores tecnológicos que afetam a economia do planeta, bem como a política e as sociedades. A globalização, porém, não é algo recente. Está em curso há mais de 5 séculos. O que hoje chamamos de globalização é apenas uma etapa específica e avançada de um processo antigo do capitalismo. Então, pessoal, a partir desse momento, dessa leitura que nós fizemos, aquilo que eu disse, nada aconteceu por acaso, né? O conteúdo começa fazendo uma explanação sobre algumas mudanças sociais, econômicas ocorridas a partir da segunda metade do século XX, né? Onde dá início a introdução do telefone, televisão, e que na verdade era difícil a aquisição desses equipamentos, né? Se nós formos observar hoje podemos entender que é algo supérfluo, né? Televisão, telefone, que hoje substituído por aquele aparelho minúsculo, né? Os celulares, que nada mais, os celulares são computadores de mão, de bolso, né? Que nos permite a informação instantânea, informação acelerada. Então, o que
esse texto também enfatiza é que todos esses avanços na comunicação proporcionaram, né, integração de cultura, né, integração de cultura, fazendo com que as pessoas sintam-se moldadas, né, pela tendência de moda, né? Ou seja, o que se faz lá na Europa, o que se come, o que se veste lá na Europa, na Ásia, pode ser considerado como uma tendência mundial devido à aceleração da informação. Ok? Vamos continuar aqui. Então, como foi que tudo começou? Tudo começou, as economias de mundo. Até o século XV, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultavam as relações econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes e entre populações de uma mesma região. Cadeias montanhosas, cordilheiras e oceanos dificultavam as viagens e as comunicações e, embora o comércio de longa distância ocorresse, era realizado em ritmo muito mais lento, se comparado aos padrões atuais. Dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram condições comuns à maioria dos povos. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da existência de outros povos e culturas diferentes da sua, ou acabavam tomando conhecimento deles por meio de lendas e relatos de viajantes. Assim, até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir o abastecimento de suas próprias populações, segundo o historiador francês Fernand Braudel. Essas 5 regiões eram Europa, China, Índia, África, Árabe e a América, ocupadas por civilizações pré-colombianas. Desenvolvia-se em grande parte separadas entre si, embora nos limites geográficos entre algumas delas ocorresse troca de culturas e comerciais. O cenário começou a se modificar no século XV, com a transformação das economias mundo em um sistema mundo. Então, o que é que a gente percebe aí, né? Que até o século XV as sociedades eram isoladas, né? Existia uma dificuldade intensa de conhecimento de outras culturas, né? Isso é bem prático hoje de nós entendermos as razões pelas quais essas comunidades eram isoladas, né? A informação não tinha evoluído a tal forma, né, que possibilitasse o encontro entre culturas, né, a integração de economias, né? Então, dá para a gente compreender a partir desse fundamento. Então, a gente vai compreender também, pessoal, que a globalização ela se divide em 4 fases, né? Que a primeira fase é conhecida como o momento das grandes navegações, né, entre o século XV e o século XVI, que foi esse movimento responsável pelo conhecimento de novas culturas. Basta a gente observar o encontro de europeus com cativos da América, ou seja, com aborígenes, com os índios, né? Então, a partir daí, há um encontro cultural, há um encontro de povos diferentes, ao encontro de culturas, modelos diferentes que muitas vezes, em alguns casos, vão ser induzidos, né? A segunda fase da globalização é exatamente esse momento, o momento dos impérios coloniais, entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. O processo de globalização atingiu um novo impulso com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidos
impérios coloniais. As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes, às comunicações, com a expansão de ferrovias, de uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefone e rádios, contribuíram para intensificar e agilizar, ampliar a difusão das relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, dá para a gente observar a presença dessa segunda fase aqui no Brasil, justamente, né, quando finda-se a Segunda Guerra Mundial, de 45 a 49, né? Ou seja, 39 a 45. Nesse momento, a América, não só o Brasil, mas a América e outros países subdesenvolvidos, eles serão influenciados pelo capitalismo externo, né? Pelas potências europeias, pelos Estados Unidos, na introdução do seu capitalismo, ou seja, as grandes empresas, as multinacionais, se estabelecendo nesses países. E isso demonstra um império colonial, pois a partir daquele momento, né, vai haver algumas tendências econômicas, tendência cultural, né, desses países imperialistas, né, sobre os países subdesenvolvidos. Como no caso do Brasil, o Brasil passa a sofrer grandes transformações no que se diz modelo econômico, modelo industrial, dos anos 50, 60, 70, né? E aí a gente vai ver não a intensificação, mas a implementação de alguns modelos de comunicação, como a telefonia, televisão, né? Os próprios automóveis, né, vão se aperfeiçoando durante esse período, e são esses fenômenos que muitas vezes vai agilizar e ampliar a difusão das relações econômicas, né? Terceira fase entre 45 e 89. O processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria. A gente vai falar muito sobre esse momento, né, de 39, de 45 a 89, ou seja, o momento histórico conhecido por a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, quais foram as suas causas, suas consequências, né, quem participava de forma direta, o que se objetivava com a Guerra Fria. Então, assim, eu vou pedir muita atenção de vocês para que em momentos futuros a gente venha promover um debate, questionamento sobre esse momento histórico, que foi um conflito caracterizado pela presença de dois blocos de poder, ou seja, a Guerra Fria foi um conflito caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômico rivais, os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e o socialista, capitaneado pela extinta União Soviética. Esses dois países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Ok? A quarta fase. Desde a última década do século XIX, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, ampliada em função do avanço do capitalismo em direção aos países dos quais antes existia o socialismo. A revolução técnico-científica e informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros, ocorridos a partir dos anos 70, favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviço, na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Provocou também mudanças na circulação de mercadorias, nos transportes de cargas e passageiros, na difusão de bens culturais e de artigos de consumo, entre outras. A maior eficiência das telecomunicações também possibilitou a formação de redes digitais e mundiais e estimulou o avanço da globalização, que pode ser entendida como a fase do atual capitalismo. Então, a partir da leitura, da apresentação de ideias sobre essas quatro fases da globalização, pessoal, eis a pergunta: em que fase você acha que você se encaixa no momento? Primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Claro que é a quarta fase, né?
Se nós hoje vivemos tudo isso que estamos observando, né? O avanço na tecnologia, na ciência, né? Nas comunicações, no comércio, no serviço, né? Então, tudo isso é uma característica típica, são características típicas da quarta fase da globalização, que é um fruto, ou seja, um aperfeiçoamento do que aconteceu lá na década de 70, a revolução técnico-científica e informacional. Como se comporta, como é que a gente vê transportes, telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização? Como é que a gente percebe-se isso? Primeiro vamos dar uma observada, pessoal, nesse infográfico aqui, essa figura que apresenta o planisfério, o mundo, né? Veja que há tamanhos reduzidos aí. Qual é a lógica de percepção que nós podemos fazer observando atentamente essa figura? Vejamos aqui o seguinte. A primeira imagem, essa daqui, ela apresenta o mundo, ou seja, as inovações nos transportes encurtaram o espaço por meio do tempo. O mundo visto lá em 1500 a 1840, né? Ou seja, que predominava, quais eram os meios de transportes, né? Carruagens e barcos à vela. No máximo eles atingiam 16 km por hora. Veja aí, do ano de 1500 a 1840, do século XVI até o século XIX, a primeira metade do século XIX. O tempo avança, né? Claro que a gente já está num momento de revolução industrial, 1850, né? E como também iniciando a terceira fase da globalização, né, de 1930. O que é que nós vamos observar? O mundo já dá uma leve encurtada. Os meios de transporte que nós observamos aí são as locomotivas a vapor, que atingiam até 100 km por hora, os barcos a vapor, 57 km. Temos aí os anos 50. Nos anos 50 a gente já vive um momento diferenciado, que é a Guerra Fria. Tem se terminado já a Segunda Grande Guerra Mundial, a gente já vê a presença de aviões, ou seja, avanços nos transportes, né? Aviões a propulsão que atingindo 480 a 640 km por hora. E o ano 1960, né? A partir de agora, jatos de passageiro de 800 a 1.100 km por hora. Ou seja, o que é que a gente pode tirar dessa representação aqui? O mundo encurtou, né? O mundo ficou pequeno. Hoje é mais fácil, é mais prático você estar hoje aqui no Ceará e de repente, em questão de minutos, horas, você está em outro estado, você está em outra região do Brasil, tão rápido, de forma instantânea. Você pode, muitas vezes, em poucas horas também, estar na Europa, né? Então, tudo isso, graças a essas inovações tecnológicas que influenciaram de forma direta aos transportes, ok? Vamos analisar também, pessoal, essa imagem aqui, certo? O que é que a gente vai entender por esses profissionais? O que é que eles estão realizando aí, né? Isso aqui está repleto nas cidades, repleto dessas atividades, que são instalação de cabos subterrâneos de fibra ótica na cidade de Paris, França, a fim de acelerar o fluxo de informações e possibilitar conexão rápida de pessoas e de empresas no mundo globalizado. Ou seja, o mundo hoje está conectado através desses cabos, né, de fibra óticas. Eles são responsáveis por aceleração da informação mundial, certo? No entanto,
é importante lembrar que esses fluxos de informação não incluem países, regiões e lugares do mundo da mesma maneira. Assim como os efeitos de globalização não chegam a todos igualmente. Em verdade, a globalização muitas vezes gera ou amplia desigualdade no espaço geográfico mundial. Ora, se nós estudamos, se nós observamos que a globalização permite a aceleração da informação, avanços na tecnologia, na ciência, mas é bom a gente compreender, pessoal, que esse avanço não se dá de forma igual, né? Nem todas as culturas, nem todos os povos têm acesso, né, de forma igualitária, certo? Tem regiões que vivem isoladas, infelizmente ainda tem regiões que passam por dificuldades da informação, e geralmente os países mais avançados, né, como alguns países da Europa, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, alguns da Ásia, eles são privilegiados no que se diz respeito a essa tecnologia, essa alta tecnologia, né, o berço da ciência. Já existem alguns países como quase todos os países da África, eles sofrem nessa questão, né? Alguns países da América do Sul, alguns da Ásia, países subdesenvolvidos, países pobres, né? Infelizmente, há uma desigualdade nessa questão. Finalizando, pessoal, essa imagem aqui, ela mostra muito o que nós estamos estudando. Ela mostra muito. O que é que nós podemos observar aí? Um índio no meio da mata ali, né, na sua localidade, né, inóspita, né, fazendo o quê? Manuseando o notebook, né? Então isso era algo impensável há décadas passadas, né? Então a gente vai observar que a globalização ela aproximou, ela integrou as comunidades, ela integrou as culturas, ok? Então, só para a gente refletir sobre isso aqui. Então, pessoal, finalizando esse nosso momento, espero que vocês leiam todo o conteúdo, né? Aproveitem bastante as informações. Um abraço e até a próxima.